A paz do Senhor Jesus, bom dia com Deus, que as bênçãos do Senhor estejam sobre sua vida. Vamos buscar primeiro o reino de Deus, sua justiça, pois todas as coisas o Senhor nos acrescenta, amém? Quero meditar com você aqui nessa manhã em 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao versículo 4. Mas te convido para que depois você medite nele por completo. Versículo 1 diz: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E no caso, é o que nos deixou de grandes exemplos e deve ser o nosso assunto. Jesus Cristo é o nosso alvo. Amém? No verso 1, Paulo vem falando sobre o ministério e sobre misericórdia. Sua constância e perseverança em seu trabalho são declaradas. Nós desfalecemos pela dificuldade do nosso trabalho, mas não desistimos de nossa luta, e assim é conosco. Esta é a firmeza deles devido à misericórdia de Deus, da mesma misericórdia e graça das quais receberam o apostolado. Depois você vê lá em Romanos 1:5. Eles recebiam força para perseverar na obra do ministério. Afinal, a nossa força diariamente de levarmos a palavra, de falarmos corretamente a palavra, manejar corretamente a palavra, vem de Deus. Assim como é a grande misericórdia e graça, ser chamados para ser santos e especialmente ser contado entre os fiéis e ser colocado no ministério. Lá em 1 Timóteo 1:12 fala sobre isso. Assim também é por causa da misericórdia e da graça divinas, que continuamos fiéis e perseveramos em sua glória com diligência. Os melhores homens do mundo desfaleceriam em seu trabalho, debaixo das cargas se não recebessem
a misericórdia de Deus, da ajuda dessa misericórdia, nós todos os dias podemos depender até o fim dos nossos dias. No verso 2, Paulo fala sobre coisas que por vergonha se ocultam. As coisas desonestas são coisas escondidas que não suportarão a luz, e aqueles que a praticam ficam ou deveriam ficar envergonhados delas, especialmente quando elas são reveladas. Tais coisas o apóstolo não permitia, mas as denuncia. Não andar com astúcia ou andar disfarçado. E isso é para nos chamar a atenção. A nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno, atuando com artifícios e astúcia, mas com grande simplicidade e liberdade plena. Eles, em sua pregação, não lidaram com a palavra de Deus enganosamente, mas usavam de grande clareza nos seus discursos e não fizeram seu ministério para ser usado para desígnios próprios. Eles não tinham enganado o povo com falsidade em vez da verdade. Os apóstolos manifestaram a verdade, a consciência de todos os homens, nada declarando além daquilo que a sua própria consciência acreditava ser a verdade, e que pudesse servir para a convicção da consciência dos seus ouvintes, os quais deveriam julgar por si mesmos e dar conta de si mesmo, pois um dia estaremos diante do Rei dos Reis, nós prestaremos conta de tudo que fizermos. Tudo isso eles fizeram diante da vista de Deus, desejosos de serem enaltecidos por Ele e pela consciência dos homens, por sua sinceridade, transparência, sem disfarces. Uma firme adesão às verdades do Evangelho será louvável para os ministros e para o povo que ouve. A sinceridade e a retidão preservarão a reputação do homem e a boa opinião dos homens sábios e bondosos concernente a ele. E assim deve ser conosco, falar somente o que está na palavra, buscando em oração, guiados pelo Espírito Santo de Deus, sem aumentar, sem diminuir, e deixar que o Espírito Santo mova na vida de cada um, pois é Ele que trabalha, é Ele que transforma. O verso 3, ele fala daqueles que se perderam, as almas perdidas para quem o Evangelho está escondido ou foi ineficiente. Cristo veio salvar o que estava perdido, como está em Mateus 18:11.
E o Evangelho de Cristo é enviado para salvar esses tais. Se eles não os encontram, se ele não os encontra e os salva, então estão perdidos para sempre. Eles nunca devem esperar que alguma outra coisa os salve, pois não há outro método ou meio de salvação. O único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. E no verso 4:4, ele diz assim: o Deus minúsculo desse século cegou os entendimentos, e é o que mais temos visto por todos os lados. Eles estão debaixo da influência e do poder do diabo, que é chamado de Deus deste mundo. A reverência que lhe é prestada por multidões neste mundo e a grande influência que, pela permissão divina, ele possui no mundo e no coração de seus súditos, aliás, podemos chamar de escravos. O diabo é o príncipe das trevas e o governador das trevas deste mundo. Então, ele escurece o entendimento dos homens, aumenta os seus preconceitos e mantém seu interesse, conservando os homens na escuridão, cegando a mente deles com toda ignorância, erro e preconceitos, para que não contemplem a luz do glorioso Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Exatamente. A palavra diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. O alvo dele são as famílias. Se ele derruba um, ele derruba todos. Portanto, devemos estar atentos. A palavra também diz: foge da aparência do mal, vigia, ore constantemente, orai sem cessar. O vosso adversário anda ao seu derredor, ele brama como um leão, ele está furioso, procurando uma brechinha para entrar. E se ele consegue, ele faz a festa. Ele cega o entendimento do homem, mostrando coisas ilusórias, passageiras, prendendo o homem só na parte do mundo, esquecendo do reino de Deus, da sua aliança com Deus, da sua aliança com Jesus Cristo, se afastando da palavra de Deus. Para muitos, a cegueira é tão grande e tem tapões também nos ouvidos para que não ouça, não compreenda. A mente fica totalmente cauterizada. E quando falamos a palavra de Deus, a pessoa acha até graça. Que no tempo de hoje, muitas coisas mudaram, não acreditam, blasfemam, riem da palavra de Deus, das pessoas que com sua parte intelectual ou aquelas que têm também pouco estudo falam da palavra do Senhor
pois a palavra de Deus diz que devemos falar, pregar em tempo e fora de tempo, pois nós estamos vendo os sinais e não precisamos sair da nossa nação para ver os sinais, que a volta de Jesus está breve. Amém? Portanto, precisamos estar atentos para que tipo de voz estamos ouvindo, o que estamos escutando, o que estamos acreditando na correria do dia a dia, nos prendendo nas coisas do mundo e ficamos estafados, estressados e esquecemos das coisas de Deus que nos traz paz, que nos traz alívio, que nos renova pela força do Senhor a cada manhã. O plano de Cristo com o seu evangelho é fazer uma gloriosa descoberta de Deus na mente dos homens. Por isso, não podemos nos conformar com o que vemos, mas transformar a nossa mente pelo poder da palavra. Como a imagem de Deus, ele demonstra o poder, a sabedoria divina e a graça e a misericórdia de Deus para a salvação daqueles que o buscam, daqueles que o temem, daqueles que se arrependem, daqueles que se desviam de todas as coisas que desagradam a Deus. O plano do diabo é manter o homem totalmente na ignorância. E quando ele não consegue manter a luz do evangelho fora do mundo, ele toma como sua função mantê-la fora do coração do homem. Ele tenta de todas as formas que o homem não tem em seu coração as coisas de Deus, o amor a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, é um ataque constante. Afinal, a palavra diz que nossa luta diária não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades nas regiões celestiais. Amém? Devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação que guarda nossa mente, couraça da justiça para guardar as nossas emoções, e o restante de toda a armadura tem uma finalidade. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós te damos graça pela tua palavra. Leva os nossos pensamentos cativos em obediência a Jesus Cristo de Nazaré. Que o nosso coração esteja voltado, unido ao temor do teu nome, te amando acima de todas as coisas. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar. Retira, Senhor, todos os tapões do ouvido que não conseguimos ouvir a sua voz e coloca filtros do Espírito Santo para que possamos ouvir somente a Ele, que Ele faça do nosso corpo a sua habitação, o seu santuário, que Ele nos guarde, nos oriente em cada ato, em cada palavra, dando bom testemunho como filhos de Deus. Pai, em nome de Jesus, todos os demônios, principados e potestades amarrados sem nenhuma ação sobre nossas vidas, sobre nossa mente, emoções, corpo físico, ministério, sobre o amor entre os filhos com o Pai Celestial, prestando atenção na tua palavra. Todos esses demônios
amarrados, amordaçados, sem nenhuma ação sobre nossa vida, sobre tudo que é nosso. Nos guarda, nos livra, entregamos nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré, pois somente Ele sabe onde colocá-los. Nos reveste toda a armadura de Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada afiada, com os calçados do evangelho da paz. Aperfeiçoa nossa armadura com o cinturão da verdade, e que o nosso coração esteja unido ao temor do teu nome, que possamos, Senhor, estar buscando e orando, intercedendo por todos os santos, uns pelos outros. Nos guarda, nos dê direção, renova as nossas forças como a da águia. A Ti é dado toda a honra, toda a glória, todo o louvor, para todos sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Querendo Deus, estou aqui de segunda a sexta, das 6h30 às 7 da manhã, para deixar aqui uma mensagem para você. Aí no Facebook, quero te convidar para entrar no YouTube. Precisamos de inscritos. Lá é Ministério Ebenezer Jeová Nissi. Deixe lá seu joinha e inscreva-se no canal. É só clicar, você vai estar nos ajudando. Deus te abençoe, um ótimo dia de bênção. Tome posse da palavra, medita nela, traga para a sua vida. Preste atenção no que você tem crido, no que você tem se prendido e no que você tem ouvido. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.